Vamos dar início, então, à nossa 10ª aula do nosso curso de Noções de História da Igreja Católica, invocando sobre nós a presença da Santíssima Trindade, pedindo para que ela nos ilumine na compreensão dos temas que nós iremos tratar hoje neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, então vamos iniciar o nosso compartilhamento de tela para os nossos slides da aula número 10. Hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre a Idade Média. Então, é de extrema importância que nós aprendamos com este importante período da história da Igreja, que é a Idade Média. Então, por isso, nós vamos dedicar muitas aulas, pelo menos umas 8 aulas, a tratar sobre esse período da Idade Média. Começando, então, pela formação da cristandade através da conversão dos povos bárbaros, depois a fundação dos mosteiros, enfim. E por fim, a Europa se consolidando. E depois com o primeiro concílio, aliás, da Idade Média, que seria o segundo concílio de Constantinopla. Bom, aula número 10. As missões entre os povos bárbaros. Então, houve apenas um detalhe que eu esqueci de transmitir na última aula, que é acerca de algumas referências, alguns historiadores que fazem os seus estudos, as suas pesquisas, ou fizeram neste período histórico do início da Idade Média e também no fim da Antiguidade, com relação à história da Igreja. Nós temos o caso, por exemplo, do professor Thomas Woods, que é um professor estadunidense que escreveu a grande obra, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Então ele tem essa grande obra dele que é muito recomendada entre os historiadores. E inspirado nessa obra do Thomas Woods, o querido professor Felipe Aquino escreveu a obra Uma História que Não é Contada. Então é uma obra muito simples de história da igreja, que até deve estar por aqui, e que ele, então, de forma um pouco mais simplificada que o professor Thomas Woods, vai tratar deste mesmo tema, de como a atuação da Igreja Católica foi muito importante, aliás, foi essencial para a construção da Europa, realizando primeiro uma manutenção dos elementos culturais, dos elementos cristãos também, dos elementos que eram bons no Império e que já faziam parte do patrimônio da igreja, do patrimônio cultural, espiritual, etc., da igreja, e que foram introduzidos entre os povos bárbaros, e esses foram sendo cristianizados e, ao longo dos séculos, formando então nações cristãs, católicas, e que deram origem então à cristandade. Outro que estuda esta questão já é o professor inglês, pesquisador Christopher Dawson, que fala sobre a construção do Ocidente, também numa obra de referência sobre o assunto. Bom, após a queda do Império Romano do Ocidente, os antigos territórios dominados pelos romanos passaram para o controle dos bárbaros, chamados modernamente de povos germânicos, por causa da origem da maioria deles. Esses povos possuíam culturas voltadas para a guerra, tradições e costumes orais. Não possuíam uma cultura escrita, como os romanos.
e pagãos em matéria de religião, adorando os elementos em si, ou os elementos personificados. Bom, então o Império Romano cai em 476 depois de Cristo. E esses territórios, essas províncias, essas diversas províncias que faziam parte do Império Romano, elas então caem na mão dos germânicos ou dos bárbaros. Eles destroem boa parte das cidades, saqueiam estas cidades, matam uma parte da população, outra parte eles submetem, e aos poucos o Império Romano vai se desintegrando no seu território ocidental. E os vestígios dessa civilização antiga vão se apagando. Aliás, acabariam se desfazendo completamente se a igreja não estivesse lá para conservar um pouco daquela estrutura, mas já marcada pelo cristianismo, marcada pela cruz de Cristo, marcada pela igreja. Esses povos bárbaros, eles eram povos guerreiros, eram povos bélicos, que não tinham uma escrita como os romanos tinham. Então, eram povos realmente com culturas militares, com costumes tribais, transmitidos oralmente. Eles não tinham um alfabeto, não tinham livros, não tinham uma cultura escrita propriamente dita, a maior parte desses povos. E enquanto a religião deles, eles eram alguns eram animistas, ou seja, adoravam as forças da natureza, e outros já tinham uma forma de politeísmo um pouco mais avançada, como a dos romanos, mas eram pagãos em matéria de religião. Esses povos se espalharam principalmente pela Europa. Os grupos principais eram. Cabe uma ressalva minha neste momento, em que alguns, embora poucos, haviam entrado em contato com o cristianismo ariano, ou alguns desses bárbaros tiveram uma influência dos arianos, mas a maior parte deles eram politeístas. Bom, entre as tribos ou entre os povos nós temos os godos, que ficavam na Bielorrússia, na Ucrânia, os visigodos, entre Portugal e Espanha, os ostrogodos, na Itália, os vândalos, no norte da África, os bávaros, na Alemanha, os batavos, na Holanda, os francos, na França, os normandos, no norte da França, os anglos e os saxões, na Inglaterra, os suevos, de Portugal, os rus, da Rússia, os vikings, da Escandinávia, e os hunos, da China. Então, estes são exemplos de alguns povos que eu selecionei apenas para ilustrar que nós temos diversas tribos ou diversos povos, agrupamentos diferentes de bárbaros que foram invadindo territórios específicos na Europa e lá estabeleceram os seus governos, as suas monarquias, os seus sistemas tribais. Essas são representações, né, do que eles seriam, e nós vemos então povos bem armados, povos realmente voltados para a guerra, com muitas couraças, com elmos, capacetes, lanças, espadas, etc. Então, esses povos acabaram por dar fim à dominação romana e estabelecendo então reinos germânicos, reinos bárbaros, em um primeiro momento. Bom, o primeiro contato do catolicismo com esses povos foi bastante complicado, mas algum tempo depois, a igreja começou a ganhar confiança desses povos, principalmente de seus líderes, que aos poucos foram se convertendo ao catolicismo. O rei, o exército e os súditos, e formando as nações católicas que surgiram após a igreja, que herdou e preservou aquilo que havia de elevado entre os romanos e soube mesclar esses elementos nas culturas germânicas.
Então, a princípio, nós temos muitos mártires, vítimas dos assaltos bárbaros. Talvez um grande nome desses martírios seja a chamada Santa Genoveva, ou Genevieve, que é uma santa francesa que é padroeira de Paris, né, que foi vítima dessas invasões bárbaras. Então, assim como ela, outros cristãos, bispos, padres, diáconos e leigos também, a princípio acabaram morrendo em contato com esses bárbaros, porque eles não faziam distinção entre pagãos e cristãos, eram todos romanos, eram todos patrícios, então acabavam por matá-los todos no primeiro momento. Mas nós vimos também que antes da queda do Império, São Leão Magno já havia conversado, já havia feito um acordo com o rei dos vândalos e o rei dos hunos. Assim também outros bispos foram fazendo isso, foram conversando, foram negociando, tentando estabelecer uma relação de diálogo com esses povos e não simplesmente repudiá-los por serem bárbaros, por serem pagãos ou por serem, vamos dizer assim, rudes, ao contrário dos romanos, que eram muito rudes, que eram muito devassos, mas se achavam superiores porque tinham toda uma cultura, enfim. Mas a igreja não desprezou essas pessoas. Ela procurou meios de convertê-las ao catolicismo. E como geralmente aconteciam essas conversões, nós vemos o caso do rei, às vezes até a rainha já era convertida, ou se convertia primeiro, ela convertia o rei então garantia a conversão dos seus exércitos e dos seus súditos, ou seja, do reino inteiro. A religião do rei é a religião do reino. Então, esse princípio começou aí no começo do século VI, enfim, embora hajam alguns outros lugares, outros povos que se converteram, mas para o nosso estudo fiquemos apenas com os bárbaros nesse sentido. Nós temos o caso da Armênia, por exemplo, já no século IV, e outros povos também, mas nos concentremos aqui. Então, esses povos bárbaros convertidos ao longo do tempo foram formando as nações católicas, as nações europeias atuais. Claro que levou muitos séculos para algumas. E que então foi uma síntese entre a cultura romana, ou greco-romana, preservada pelo catolicismo e que aos poucos foi sendo fundida, foi sendo mesclada, foi sendo enculturada nas culturas germânicas. Então nós temos um intercâmbio cultural entre a Roma cristã e os povos pagãos. Costumes pagãos foram sendo admitidos quando passaram por um processo de purificação, né? Foram admitidos dentro da igreja e a igreja foi também transmitindo a cultura cristã romana para esses povos que foram se tornando mais civilizados. Então, quando nós falamos de enculturação, é o evangelho entrando numa cultura e cristianizando esta cultura, fazendo certas concessões de alguns elementos que são muito particulares, que são característicos. Mas é uma cultura que vai sendo purificada pelo catolicismo e que vai dando origem a uma nação e a igreja naquele lugar. Não é simplesmente fazer qualquer bobagem, qualquer palhaçada e achar que uma cultura está sendo representada. Então é um processo que ocorre do dia para a noite, é uma coisa que leva muito tempo, muito esforço, muita paciência, muita oração, muita compreensão de ambos os lados para que essas coisas aconteçam sem prejuízo, mas com ganho para todos. Então, a igreja conquista almas para Deus, para formar o reino, e ao mesmo tempo esses povos conseguem a sua estabilidade, conseguem alcançar a civilidade.
nesse sentido. Então, qual é a primeira nação a surgir? A primeira dessas nações a surgirem após a conversão ao catolicismo foi a França, quando Clovis, rei dos francos, por influência de sua esposa católica, a rainha Clotilde, fez-se batizar com todo o seu exército por São Remígio. Então, quem é acreditado como o primeiro rei católico a se converter após a queda do Império Romano, e a primeira nação, é o rei Clovis, rei dos francos, que viria a se tornar a França. Essa esposa dele, a Clotilde, ela então já era católica e ela, com o tempo, foi conseguindo evangelizar o seu esposo pagão, né, Clovis, e com a ajuda do bispo São Remígio, ou São Remi, ele foi batizado, então, no ano 500, né, inaugurando o século VI. Ele, os seus exércitos e toda a nação ficaram, então, sob a égide da Igreja Católica, da égide do cristianismo. O paganismo, então, assim como fora no Império Romano, foi sendo perseguido, foi sendo combatido, foi sendo reprimido, templos foram sendo transformados em igrejas, etc. E as pessoas então eram muito impelidas a se batizar. O que para nós pode ser uma coisa questionável, né? Obrigar uma população inteira a se batizar, era um costume comum há 1500, 1600 anos atrás. Né? É claro que hoje em dia se preserva, se preza pela liberdade da consciência, etc., mas naquela época era assim. Mas com o tempo a sociedade vai assimilando o cristianismo e as pessoas passam a se converter por convicção, né, e não por pressão militar, pressão política do rei, etc. Bom, por causa disso é que a França é chamada de a filha primogênita da Igreja. Então a França vai ter um lugar muito especial na história da Igreja. Né? Por várias vezes aqui no nosso simples curso, nossa simples formação, e nos livros de história da Igreja, os mais conceituados, a França sempre vai ter um lugar de muito destaque, para o bem ou para o mal, felizmente. Mas tudo isso se deve ao fato de que foi a primeira nação católica a surgir durante a Idade Média. Então foi a primeira nação bárbara que a igreja conseguiu, com muito esforço, converter. Então por isso que nós temos França como filha primogênita da igreja, que depois nós vemos que foi uma enorme decepção, ela se voltou contra a sua mãe, a França. E agora para um território que nos é mais caro, mais familiar, a Península Ibérica. A Península Ibérica sabemos que é Portugal e os reinos que formam a atual Espanha. Onde estavam os suevos e os visigodos. Tiveram um papel importante na conversão, né, desses povos, os bispos São Martinho e São Frutuoso de Braga, né, que os converteram à fé católica. Esses povos, os suevos e os visigodos, eles já estavam presentes, né, no Império Romano, já estavam submetidos aos romanos e foram um dos últimos povos a caírem com a dissolução do Império. E estes grandes bispos, São Martinho e São Frutuoso, eles tiveram um papel muito importante na conversão desses povos para a igreja, né? Dizem que São Martinho de Braga e Dume, ele foi o responsável por trazer os dias da semana em português, como nós conhecemos. Se nós conhecemos outras línguas, nós vemos que as outras línguas têm os nomes dos dias da semana, né, nos seus em deuses pagãos, enquanto em português nós temos os dias da semana de forma ordinária. Né? Nós temos
O domingo, que é o primeiro dia, a segunda, que é o segundo, a terça, que é o terceiro, tudo isso teria sido graças à influência de São Martinho de Braga. No caso dos visigodos, que é mais na Espanha, a influência dos santos Santo Isidoro e Leandro de Sevilha. Então, Santo Isidoro e São Leandro de Sevilha, eles eram santos espanhóis e são um dos últimos nomes mais importantes da patrística, lá pelos séculos 6 e 7, são dos últimos nomes da patrística no Ocidente. Quanto à ilha inglesa, o Papa São Gregório Magno enviou Santo Agostinho de Cantuária e seus companheiros em 597 para levar os ingleses à verdadeira fé. Então, São Gregório Magno foi um dos maiores papas da história da Santa Igreja. Ele é responsável por uma reforma na liturgia muito importante. Nós temos um grande desenvolvimento do rito romano com São Gregório Magno no século VI, no final do século VI e no início do século VII. Então, além, é claro, do canto gregoriano, do incentivo às missões, ele teria sido o último grande papa, né, da antiguidade na visão de alguns, mas certamente mereceu o seu título de Magno, porque ele de fato foi grandioso. A coleção patrística da Paulus publicou a sua regra pastoral e também é muito conhecida a sua biografia de São Bento, sobre o qual nós falaremos daqui a pouquinho. Então ele foi beneditino e um grande responsável pela expansão da igreja a partir das missões entre os bárbaros. E Santo Agostinho da Cantuária, né, foi o primeiro, com um grupo de seus companheiros, a partirem para a Inglaterra. E lá, ele então teria se tornado o primeiro arcebispo da Cantuária, um cargo que nós sabemos que hoje em dia está usurpado por um anglicano, infelizmente, mas é uma nação que no século VI foi evangelizada pela Igreja Católica, por missionários católicos e por mais de 800 anos ficou sob a égide da Igreja Católica. Bom, na Irlanda, São Columbano e São Patrício já levaram a fé ainda no século V. Então nós temos esses grandes santos, Columbano e Patrício, que tornaram a Irlanda uma das nações mais católicas que ainda existe na Europa. Embora haja certo progressismo neste país, ele ainda mantém uma grande identidade católica. E muitos católicos irlandeses foram para vários lugares do mundo e levaram o catolicismo para esses lugares, como no caso dos Estados Unidos, né, onde uma parte considerável dos católicos são de origem irlandesa. E este São Patrício, ele tem a oração da coraça de São Patrício, né, o costume de usar verde, né, no dia de São Patrício, porque ele marcou muito a vida e a cultura de toda a Irlanda, assim como São Columbano. Para a Alemanha, foi São Bonifácio destruir os ídolos e trazer a fé, né? Este São Bonifácio é um grande santo na Alemanha e ele evangelizou, né, mais a região da Bavária, etc., de onde saiu o nosso grande Papa Emérito Bento XVI. Então, ele é realmente venerado na Alemanha como um grande santo, como o apóstolo da Germânia, porque ele ajudou a combater o paganismo que lá era muito forte. Né? Ele geralmente é retratado com um machado, porque ele teria destruído o carvalho de Thor, né? Uma árvore que recebia muitos raios e que era a manifestação do deus Thor. E ele então destruiu aquela árvore. E há lendas que acreditam que ele teria feito daquela árvore, aquele carvalho, uma árvore de Natal, etc. Enfim. E no leste europeu evangelizaram os santos Cirilo e Metódio no século IX.
São Cirilo e São Metódio, né, são santos muito conhecidos na Europa, para nós não são tão conhecidos, mas eles foram tão importantes que eles fizeram o alfabeto cirílico. Eles inventaram um sistema de escrita para o qual eles traduziram a Bíblia e a liturgia, etc. E esses povos sofrem a influência de São Cirilo e São Metódio até hoje, tanto que eles são um dos padroeiros, né, da Europa. Então, dois santos muito importantes, que lá no século IX eles converteram vários daqueles povos do leste europeu. Nós estamos falando da Rússia e daqueles países mais próximos lá. Então, Yugoslávia, onde era a Iugoslávia, e uma série de países lá também. Bom, então, a igreja sai para o mundo, sai e evangeliza os povos, atende ao mandato de nosso Senhor Jesus Cristo e continua a pregar o evangelho a toda criatura e a batizá-las e ensinar tudo aquilo que Jesus prescreveu a eles, né? A ela, no caso da igreja. Então, enquanto a igreja faz missões entre os bárbaros, ela faz também uma outra missão, uma missão civilizatória também, com os mosteiros, com a formação da vida monástica no Ocidente, criando então importantes redutos de conhecimento, progresso, civilização e fé na Europa a partir do século VI. Então, outra instituição importantíssima no período de formação da Europa e evangelização dos pagãos foram os mosteiros, surgidos a partir do século VI. Ainda no século II, alguns homens inspirados no profeta Elias e em São João Batista, impulsionados pelo Evangelho, deixaram suas cidades e comunidades para viverem isolados nos desertos, cavernas, cemitérios, torres, celas, montanhas e outros lugares afastados. Então, já havia um certo gosto no judaísmo por uma vida mais afastada, por uma vida de fato anacoreta, por uma vida longe das cidades, longe das comunidades judaicas. Então, alguns profetas e outros homens sábios, ainda no judaísmo, ainda antes de Cristo, foram para montanhas, foram para desertos, foram para lugares afastados, e lá então eles viveram boa parte de suas vidas e tiveram grandes encontros com Deus. A Sagrada Escritura é recheada desses homens e desses momentos de retiro, de experiência com Deus. E nós vemos o grande exemplo do profeta Elias e, é claro, de São João Batista, né, que nós celebramos anteontem. São João Batista, né, que pregava no deserto, que batizava próximo ao Rio Jordão, que vivia uma vida de penitência. Isso inspirou certos homens e também depois algumas mulheres a viverem uma vida afastada para se purificarem e para se tornarem mais semelhantes a Cristo, vivendo como ele, sem ter uma casa, né? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Embora as raposas tenham suas tocas e as aves tenham seus ninhos. Assim como fez São João Batista, assim como fez Nosso Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres se inspiraram num desses exemplos e foram então para lugares afastados, principalmente os desertos. Foram viver como monges. Eram leigos chamados de anacoretas. Viviam sem quase qualquer contato com o mundo. Submetiam-se a jejuns, penitências, castigos corporais, privações, trabalhos manuais. Tudo isso para viver em um estilo de vida mais parecido com aquele em que viveu Jesus. Então, essas pessoas se retiravam do mundo com jejuns, com penitências, com trabalhos, castigavam-se, não comiam quase nada, muitos passavam a pão e água, outros comiam insetos, outros comiam uma vez por semana, e alguns quase que só recebiam a Eucaristia uma vez na vida, e
às vezes ia um padre, muito raramente, para dar os sacramentos a essas pessoas, e às vezes isso acontecia apenas uma ou duas vezes na vida. Então eram pessoas que se afastaram da comunidade, não para se isolarem, mas para fazerem a sua experiência com Deus. E acreditem se quiser, estas experiências individuais inspiraram muitos outros. Como nós vamos ver com o caso do Santo Antão, por exemplo, que ficou sozinho no deserto, mas houve um tempo em que ele atraiu tantos discípulos com o seu exemplo que ele precisou se retirar novamente. Entre os grandes monges da primeira época destacam-se os grandes Santo Antônio Abade, que é o Santo Antão do Deserto, o São Paulo de Tebas e o São Serapião. Estes são os grandes padres do deserto. Especialmente o grande Santo Antão, que teria vivido 105 anos. São Paulo de Tebas teria vivido talvez um pouco mais. Ele teria vivido 115 ou 117 anos. E também São Serapião viveu longos anos no deserto, com muitas privações, muita penitência, embates com o demônio, como no caso do Santo Antão do deserto, enfim. Uma história curiosíssima, né? No caso do Santo Antão, que foi relatada por Santo Atanásio. E outras sentenças, né, dos padres do deserto foram publicadas recentemente, né? E que vale a pena conhecer o pensamento destes grandes padres, que com a penitência, com a oração, conseguiam se assemelhar mais a Cristo. E olha que muitos deles eram jovens ricos, eram pessoas de posses, eram pessoas de boa vida, eram pessoas nobres, e que de repente sentem o chamado para venderem os seus bens, dar aos pobres e seguir a Cristo mais de perto, pela penitência, pela privação, pela oração. Sendo como ele, né, pobre, pobre, casto e obediente. Bom, no século IV houve tentativas de se estabelecer uma nova forma de vida monástica, um jeito comunitário de viver chamado de vida cenobítica, em que os monges já não viviam isolados, mas em pequenas comunidades com um superior. Então, estes casos em que apenas um homem ou uma mulher foram para o deserto e viviam sozinhos, eram experiências muito boas, de muita santidade, mas que eram muito particulares. Embora um grande número quisesse fazer essa experiência, com o tempo foi percebendo que, através da comunidade, eles produziriam mais frutos, né, de santidade, que este modelo comunitário seria mais rentável, seria mais frutuoso se fosse feito desta forma, ao invés apenas de indivíduos isolados, que tinham pouco contato, muitas vezes, com a igreja e com as comunidades cristãs antigas. Então já alguns santos começaram a pensar numa outra forma, uma forma comunitária, né, chamada de cenobítica. Né? É da palavra cenobita, cenobium, que vem a comunicação ou a comunhão também. Porque ao invés de viverem isolados, eles viviam juntos, eles rezavam juntos, comiam juntos, trabalhavam juntos. Claro que cada um também tinha as suas orações pessoais, as suas práticas devocionais pessoais, etc. Mas era uma vida mais comunitária, em que agora você não era o seu próprio diretor espiritual, mas você tinha um líder, você tinha um superior, você tinha um abade, alguém que conduzia essa comunidade. Enfim, no Oriente, São Basílio Magno criou uma regra que ainda inspira muitas comunidades religiosas. Né? Então, a regra de São Basílio Magno, né, como os basilianos que ainda existem no Oriente e também em alguns lugares muito próximos de nós, acho que em Curitiba tem alguma coisa deles. Eles então foram inspirados pelo grande São Basílio Magno, né, um dos grandes padres capadócios, que criou uma regra, uma régula, uma norma, né, no qual ele prescreve algumas orientações práticas para a vida comunitária.
Ele fez isso ainda no século IV, e mais de 1600, 1700 anos quase depois disso, muitos monges de várias congregações, especialmente no Oriente, se orientam pelas suas instruções. Bom, no Ocidente, houve algumas tentativas com São Pacômio e Santo Agostinho. Este São Pacômio, ainda no século III, ele teria tentado fundar uma comunidade monástica, mas que ele acabou não conseguindo expandir muito bem a sua comunidade. Vale a pena pesquisar um pouco mais sobre a vida deste santo. E o grande, né, Santo Agostinho de Hipona, ele que a princípio não desejava ser padre nem bispo, mas apenas viver numa comunidade. Por isso, então, ele criou a regra de Santo Agostinho, que ele evidentemente aperfeiçoou depois, né? Mas a princípio ele apenas desejava uma vida monástica, uma vida cenobítica, uma vida religiosa em comum. E depois acabou sendo chamado a ser padre e bispo da Santa Igreja. Contudo, o mérito de ser o pai dos monges no Ocidente, o pai da Europa, coube ao grande São Bento de Nórcia, ou Núrcia, né, que nasceu em 480 e faleceu em 547. E a sua irmã gêmea, Santa Escolástica. Então, quando nós falamos em monge, e principalmente no Ocidente, nós estamos falando de São Bento, o abade, o pai dos monges, o pai da vida monástica ocidental, europeia. Ele então foi um grande santo, um santo maravilhoso que foi biografado, né, por São Gregório Magno, né, o grande papa. Ele então fez muitos milagres. A sua vida foi dedicada à formação dessas comunidades religiosas que se multiplicaram grandiosamente ainda em vida, e no final do século VI, já deram um papa e um grande papa para a igreja, que foi São Gregório Magno. Ele então introduziu a vida monástica comunitária no Ocidente. Então, enquanto a vida religiosa no Ocidente ainda estava mais cenobítica, ou comunidades muito isoladas e muito pequenas, os mosteiros beneditinos que foram surgindo, as abadias, foram então cada vez mais congregando pessoas, congregando jovens, leigos no primeiro momento, mas depois também padres, bispos e papas começaram a sair dessas comunidades religiosas que se espalharam por toda a Europa. Né? O Thomas Woods e o professor Felipe Aquino falam muito dessas comunidades religiosas como berços, como casas, como lugares de onde a Europa foi sendo gerada. Então, São Bento é padroeiro da Europa, o pai da Europa, porque esses mosteiros foram muito importantes para a formação da igreja, o estabelecimento da igreja em muitas regiões na Europa. No ano de 529, São Bento fundou a Abadia do Monte Cassino, a primeira da Ordem de São Bento. Então, este ano de 529 é o ano em que São Bento fundou a Abadia do Monte Cassino. E é então o primeiro mosteiro beneditino a ser fundado. E vejam só que interessante, no mesmo ano em que o imperador Justiniano fechou a escola de Alexandria e obrigou os filósofos pagãos a fugirem para o Oriente, onde continuaram a filosofar. Então, enquanto uma escola pagã era fechada no Oriente, no Ocidente, São Bento funda a sua abadia, a mãe de todas as abadias beneditinas, e a Europa então começa a ser civilizada também a partir dos monges. Esses eventos marcaram o fim da filosofia antiga e o início da filosofia medieval, assim como para a história da igreja podem significar o nascimento da Europa. Então a Europa, segundo alguns, nasce a partir de 529, a partir da fundação do primeiro mosteiro da Abadia do Monte Cassino, em 529, por São Bento, e com o fim da escola de Alexandria, no ano de 529, pelo Justiniano.
Acaba, então, a filosofia pagã grega e se inicia a filosofia cristã medieval. Então, Santo Agostinho, nesse sentido, não seria um filósofo medieval, mas um filósofo antigo. Alguns que dizem que o grande Severino Boécio teria sido o último, né, dos romanos, o primeiro dos cristãos, etc. Mas nós temos, então, a partir do século VI, a filosofia na Idade Média, que ainda vai ser muito patrística e que apenas lá nos séculos 8 e 9 vai surgir a escolástica. Foi da Ordem de São Bento que, com a sua regra baseada no ora et labora, né, reza e trabalha, que se desenvolveram técnicas agrícolas, as técnicas de manuscrita dos monges copistas, que conservaram textos de poesia, literatura, filosofia, teologia, matemática, medicina e outras áreas dos pensadores greco-romanos, né, e também os cristãos. As primeiras escolas europeias que dariam início às universidades posteriormente, e papas grandiosos como São Gregório Magno, de 590 a 604, além de muitas outras ordens religiosas que surgiram a partir da regra beneditina. A Ordem de São Bento é a mais antiga ordem religiosa ainda vigente e presente no Ocidente. Então, São Bento é certamente um dos santos que mudaram a história da igreja, porque os seus mosteiros foram celeiros de cultura e de civilização. Primeiro que os beneditinos prezavam muito o trabalho manual, então, até hoje prezam. Então, eles cultivam a terra, eles produzem os próprios alimentos, não apenas as verduras, hortaliças, etc., mas também outras coisas, né? Eles que vão produzir champanhe, eles que vão fazer pizza, eles que vão fazer muitas coisas, vão fabricar vinho e vão então com isso conseguir o seu sustento, né? E eles vão ajudar também ao desenvolvimento da agricultura na Idade Média, na Europa da Idade Média. Então, eles é que são a gênese do feudalismo. Então, o feudalismo em muito se inspira nesse regime monástico dos beneditinos de trabalho, de oração e de trabalho. Bom, as técnicas de manuscrita, né? É dessa época que vão surgindo os monges copistas, né? Aqueles que vão pegar os escritos gregos, romanos e cristãos antigos e vão fazer cópias. É daí que surgem as Bíblias. As Bíblias que nós temos, em boa parte, elas remontam a esta época. Há cópias de manuscritos antigos, cópias muito bem feitas, e que foram então conservando estes textos. Então, esses textos, muitos desses textos, se nós temos Hipócrates, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Epicuro, Agostinho, Boécio, Orígenes, pensadores cristãos, gregos, romanos, etc. Muito disso se deve ao trabalho destes homens que ficavam horas e horas nos seus estúdios, nos seus scriptoriums. Scriptorium é o lugar da escrita. Então, se você tem um escritório, isso vem de um monge, isso vem da Idade Média, isso vem dos monges que escreviam, era o lugar onde eles escreviam, por isso scriptorium. E o lugar onde eles liam era o studiorum, o lugar onde eles estudavam. Tudo isso vem da igreja, tudo isso vem de São Bento, tudo isso vem da Idade Média, que trouxeram muita luz com esses manuscritos que foram muito minuciosamente copiados por esses autores, por esses copistas, por esses monges, né? Enfim, as primeiras escolas europeias surgiram também na Ordem de São Bento, esses mosteiros que faziam as escolas dos monges e que com o tempo foram aceitando também os padres seculares e depois alguns leigos. Essas escolas dos mosteiros depois formaram as escolas das catedrais,
e as escolas das catedrais formaram as universidades. Então, mais uma invenção para a conta da igreja, as universidades, que surgiram onde, primeiramente, tiveram a sua origem com as escolas monásticas, ainda no século VI. Bom, depois nós temos São Gregório Magno, que é um dos grandes frutos desta ordem, mas também outras ordens, os cistercienses, os cluníacos, outras ordens religiosas também foram fundadas por eles, por monges beneditinos que resolveram ir adiante com a regra de São Bento, explorar novas possibilidades, todos, é claro, ligados à regra de São Bento, ao espírito beneditino, e fundaram também outras ordens, tendo a ordem beneditina e a regra de São Bento como grande referência. Então, se nós falamos em vida monástica, no primeiro momento, falamos em beneditinos aqui no Ocidente. Eles são a ordem religiosa mais antiga presente ainda no Ocidente. Então, até o surgimento dos franciscanos e dos dominicanos, os beneditinos praticamente dominam a Europa, dominam as vocações. Muitos jovens e muitas jovens, porque Santa Escolástica, a irmã gêmea de São Bento, também fundou os mosteiros femininos. E nós temos muitos jovens que quiseram ser beneditinos, porque realmente ser beneditino era de fato um modo, e continua sendo, é claro, um modo muito bonito de seguir a Deus e de se dedicar ao serviço de Deus, rezando e trabalhando pelo reino. E por fim nós temos o segundo concílio de Constantinopla, o primeiro concílio medieval, o segundo em Constantinopla, que vai tratar de uma questão muito complicada para ser descrita com minúcias no nosso curso, que é a controvérsia dos 3 capítulos. Tudo isso nós temos que ter em vista os 4 grandes concílios da Igreja na Idade Antiga, né? Os 4 concílios da Igreja na Idade Antiga, que são os concílios de Nicéia, 325, que definiu a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o concílio de Constantinopla, em 381, que definiu a divindade do Espírito Santo, o concílio de Éfeso, em 431, que definiu a maternidade divina e a única pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, e o concílio de Calcedônia, de 451, que definiu as 2 naturezas presentes na única pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só que esses conceitos teológicos, embora bem estabelecidos, embora a cristologia, a trindade e outras questões estejam bem estabelecidas, ainda haviam alguns escritores que tinham uma linguagem meio controversa, uma linguagem que possibilitava muitas interpretações acerca de trindade, de cristologia, etc. Então, enquanto o Ocidente se recuperava do fim do Império Romano e estabelecia relações com os bárbaros para construir uma civilização católica no Ocidente, as controvérsias teológicas do Concílio de Calcedônia causaram grande repercussão no mundo do Oriente, divisões e polêmicas em torno da cristologia. Então, nós temos boa parte das agitações doutrinárias nessa época vem do Oriente. Enquanto no Ocidente as coisas se resolvem mais facilmente, né? No Concílio de Calcedônia, Pedro falou pela boca de leão. Aqui é um entendimento mais simplificado da doutrina, uma aceitação mais geral da doutrina. No Oriente, as discussões ainda continuam. Claro, tendo em vista as definições conciliares, mas ainda há várias maneiras de se interpretar, vários outros pormenores da cristologia que vão implicar nos próximos concílios que nós veremos nas aulas seguintes. Então, houve algumas tentativas falhas, como o enótico, de promover a reconciliação entre os orientais
que aceitaram o Concílio de Calcedônia, os calcedonianos, e os que rejeitaram o Concílio de Calcedônia, os não calcedonianos, né, que são atualmente os ortodoxos orientais. Eu espero que a minha explicação sobre essa questão tenha sido suficientemente clara. Nós temos atualmente a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa de 1054, que aceitam o Concílio de Calcedônia. Claro, aceitam também Niceia, Constantinopla I e Éfeso, assim como Calcedônia. São as igrejas calcedonianas que aceitam o Concílio de Calcedônia. No entanto, nós temos igrejas ortodoxas no Oriente que não aceitam o Concílio de Calcedônia e são chamadas de igrejas não calcedonianas. Né? Não é correto ficar chamando eles de monofisistas, porque de fato eles não são. Mas eles têm uma posição um pouco divergente sobre cristologia, como a igreja a síria ortodoxa, né, que é muito conhecida aqui no Brasil, né, a igreja ortodoxa armênia, que são duas igrejas não calcedonianas presentes no Brasil, que têm sucessão apostólica, que conservam a tradição, os legítimos pastores, etc., mas não aceitam muito bem as definições de Calcedônia. E tentar unir esses grupos cristológicos divergentes não foi nada fácil. Não basta o imperador ter decretado um edito sobre isso não foi o suficiente para reunir os calcedonianos e os não calcedonianos, que continuaram separados. Alguns teólogos resolveram esclarecer as divergências teológicas a partir de seus escritos. Então, tentaram explicar toda essa questão de cristologia bem complicada, como Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro, Ibas de Edessa. A chamada controvérsia dos 3 capítulos, referentes aos 3 autores anteriormente citados. Foi um complexo evento ocorrido no século VI no Oriente. Então, o Alberigo ele vai gastar muitas páginas tentando nos explicar essa questão dos 3 capítulos, desses 3 teólogos que acabaram sendo condenados pelo Concílio de Constantinopla II por conterem doutrinas que não eram muito bem aceitas, né? O chamado origenismo, a influência do grande pensador alexandrino Orígenes, que não era muito bem aceito em muitas doutrinas, porque no final da vida ele caiu em heresia. Então não se aceitava muito bem Orígenes, embora muitos escritos no seu período católico, assim como no caso do Tertuliano, eram muito utilizados por grandes pensadores, por grandes filósofos e teólogos da patrística, como Santo Agostinho. Mas haviam muitos que viam as doutrinas de Orígenes com desconfiança, e por isso aqueles que escreviam a partir de Orígenes eram mal vistos pela comunidade teológica da época. Então, Justiniano convocou este concílio de Constantinopla II em 553 para tratar desta questão, pois Constantinopla era a capital do Império Bizantino. O que foi decidido então? A grande questão era a presença da heresia do origenismo, né? Também haviam acusações de que eram escritos nestorianos, e havia também muita política imperial tramitando nesse concílio. Os 160 bispos presentes e o Papa Virgílio, né, em Roma, condenaram os chamados 3 capítulos. Então, a controvérsia dos 3 capítulos acaba com a condenação dos escritos, né, de Teodoro, de Teodoreto e de Ibas, os 3 capítulos, por causa da influência do Orígenes, do Nestório e outras questões e algumas incompreensões e intervenções imperiais também que prejudicaram, que conturbaram muito a questão. O Papa Virgílio até foi preso, foi obrigado a condenar essa questão. Ele é muito criticado, o Papa Virgílio, por causa disso, e enfim, um evento muito complexo
que eu não tenho condições de explicá-lo agora, mas que será melhor esclarecido a partir de um texto sobre o Concílio de Constantinopla II, que eu deixarei para vocês complementarem as suas leituras. Bom, terminamos esta 10ª aula e nós ainda temos um longo caminho pela frente. Nós ainda temos mais 16 aulas e eu espero que todos nós ainda estejamos animados, né? Não convém fazermos uma pausa para férias, porque senão as nossas aulas se estenderiam muito ainda e eu não gostaria de ficar até o fim do ano. Não porque eu não goste de vocês ou do conteúdo, mas porque acho que se tornaria algo um pouco cansativo e dificultaria a participação, já que no fim do ano há os preparativos para o advento e depois o Natal. Eu não gostaria de terminar na iminência deste grande período de preparação. Aproveitar o tempo comum para fazermos mais formações, eu acredito que seja mais interessante para todos nós. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Alguma questão referente à aula de hoje ou às anteriores? Eu, de minha parte, eu só peço desculpas pelos barulhos, porque quando se está em casa é um pouco mais difícil de conter esses barulhos, mas eu espero que não tenha atrapalhado a exposição do conteúdo. Sim, então eu agradeço pela participação e eu novamente peço a vocês que estão no grupo para que façam aquele questionário para nós termos uma melhor avaliação ou um feedback daquilo que vocês estão retendo, daquilo que eu fui capaz de expor, para que tragam também dúvidas e questionamentos acerca do conteúdo. Eu realmente espero que vocês não estejam cansados de mim agora. Não é sempre que nós temos grandes conflitos e grandes temas que nos envolvem, né? Como eu acredito que tenha sido as últimas aulas, especialmente as aulas dos concílios, mas aula que vem nós já temos um assunto bem mais agitado, por assim dizer, que divide muitas opiniões e que nós precisamos conhecer esse assunto e tomá-lo com muito cuidado, com muita atenção, porque é um assunto muito importante, né? Falaremos, entre outras coisas, em breve, do islamismo, que é um movimento político religioso muito decisivo na história da igreja e que, além dos preconceitos e de lugares comuns, nós precisamos entender, ter uma visão mais ampla sobre, não sobre a religião, porque não é o nosso caso, mas sobre a importância política que acabou trazendo uma nova configuração para a Europa que estava ainda se formando. Então, espero vê-los todos bastante dispostos para a próxima aula e fiquem todos com Deus. Deus vos guarde, vos abençoe e cuidem-se a si mesmos e uns dos outros e que Deus proteja a cada um de nós. Rezemos a Santa Mãe de Deus para que nos conserve, nos preserve com tudo aquilo que aprendemos, para que possa nos formar e formar outras pessoas e nos proteja de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Espero por todos vocês na próxima aula, se Deus assim o quiser. Estivemos e permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Jesus, salve Maria, paz e bem, fiquem todos com Deus e até breve.